Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Prof. Lore, sua professora de Química. Hoje a gente vai fazer alguns exercícios sobre funções oxigenadas. Tudo bem? Então me acompanhe aqui. Primeiro eu vou apresentar algumas funções para vocês se familiarizarem com elas. Depois a gente vai resolver alguns exercícios em cima dessas funções que eu apresentei. A primeira função que eu estou apresentando para vocês é a cetona. Observa que ela tem um grupo carbonila ligado a ela. E esse grupo carbonila está ligado a um carbono que está ligado a dois outros carbonos. Esse R aqui, ó, representa uma cadeia qualquer, certo? Então, a cetona, ela é caracterizada por um grupo carbonila, que é a dupla O, ligada a um carbono secundário. É importante também você se familiarizar com os nomes dos grupos, ok? Aí nós temos a função álcool, que é a função mais simples e mais conhecida, que você tem uma hidroxila ligada a uma cadeia carbônica qualquer. E então, nós temos a função éter. A função éter, você tem um heteroátomo necessariamente. Heteroátomo é um átomo diferente de carbono que fica no meio da cadeia. Ele interrompe a cadeia e depois a cadeia continua após ele, né? Então, isso aqui é um heteroátomo, que é um éter. Todos eles têm uma forma diferente de você dar os nomes. Por exemplo, as cetonas, a terminação, você vai seguir a mesma regra de nomenclatura orgânica que você conhece, né? Que é quantidade de carbono na cadeia principal, verificação se tem insaturação ou não, né? Utilizando o infixo an, en e in. E a terminação que faz relação ao grupo funcional. No caso da cetona, você vai colocar o ona. No caso do álcool, o ol. E no caso do éter, você vai fazer o seguinte: você vai pegar onde está o oxigênio, dividir essa cadeia em duas cadeias. Então, você vai ter o prefixo da cadeia mais simples, terminado em oxi, indicando o oxigênio ali presente. E a segunda cadeia, você vai dar o nome do hidrocarboneto correspondente, terminação O. A gente também tem o fenol. O fenol também é uma hidroxila, só que essa hidroxila está ligada a um anel benzênico aromático. Então, a gente chama essa função de fenol. Por quê? Porque ele apresenta características físicas diferentes do álcool. Então, sim, é outra função. Então, a gente tem aqui um outro conjunto de funções orgânicas para apresentar para vocês. Uma delas é o aldeído. O aldeído também tem uma carbonila, só que esse carbono, ele é um carbono primário e não um carbono secundário, como na cetona, tá bom? Então, ele está ligado a um único carbono, porque ele tem a carbonila e um hidrogênio. Essa função, ela está sempre na ponta da cadeia, tá? A terminação é al, de aldeído. A outra função que eu tenho aqui é o ácido carboxílico, que é uma função muito importante porque ele tem muitas derivações. Então, o ácido carboxílico também é um carbono primário, isso é, também está na ponta da cadeia, só que ele está ligado a uma carbonila e a uma hidroxila, tá? Temos a carbonila e a hidroxila. A terminação é o oico. E na sequência a gente tem o éster. O éster é uma função derivada do ácido carboxílico. O que acontece no éster? O éster, o H do ácido, é substituído por uma cadeia carbônica. Então, você tem o carbono primário ligado com a carbonila e com o oxigênio. Só que esse oxigênio, ao invés de estar ligado a um hidrogênio, que seria a hidroxila, ele está ligado a uma cadeia carbônica, ok? O éster, a nomenclatura dele é um pouco diferente. Você faz uma interrupção, dá uma nomenclatura e continua depois com o grupo. Então, você vai pegar, tem duas maneiras. Ou você pega a terminação ico, que é a terminação da terminação do ácido carboxílico, e coloque o ato, de e o nome do radical terminado em ilha, ou ila. O radical seria o nome do grupo funcional. Então, se fosse um metil, por exemplo, seria metila. Se fosse uma etila com dois carbonos,
um etil seria uma etila e assim por diante, tá? Aqui tem uma reação representada da onde vem o éster. O que acontece? Que você tem uma reação de um ácido com um álcool. Essa é uma reação de esterificação muito comum na orgânica. E aí, o que acontece? Forma-se uma água com essa hidroxila e esse hidrogênio. Forma-se uma água e a cadeia carbônica do álcool se liga àquele oxigênio que perdeu o hidrogênio, formando assim o éster. Éster mais água. Essa seria a função éster. E agora a gente começa aqui com algumas questões. Essas questões estão disponíveis no meu Drive, tá? Você pode ir lá, pegar ela em PDF para você. E aí, vamos lá. Primeira questão é da PUC Campinas. Além de ser utilizada na preparação de formol, a substância mostrada a seguir, na figura a seguir, tem aplicação industrial na fabricação de braquelite. Ele quer saber a função química desse composto. Então, na verdade, é muito simples. Eu vou olhar para o grupo que está ligado ao carbono, que no caso aqui é uma carbonila, certo? E prestar atenção no carbono. Esse aqui é um carbono primário. Então, a função que eu tenho aqui é um aldeído. Por que é um aldeído? Porque o aldeído tem como característica um carbono primário ligado a uma carbonila. Então, muito simples essa questão, né? É um aldeído. A próxima questão, você já vai fazer uma análise de vários compostos. Por exemplo, considere os seguintes grupos funcionais a seguir com base em sua estrutura. Identifique a afirmação correta. Então, você tem aqui, ó, alguns compostos que estão sendo representados funções orgânicas. Não tem necessariamente um composto aqui, sabe? Não tem uma nomenclatura certa, porque quando você coloca o R, você indica uma cadeia qualquer carbônica. Então, você não tem aqui como saber o nome exato desses compostos. Mas vamos ler as questões para ver o que ele está falando. A propanona apresenta o grupo funcional 3. Então, você vem aqui no 3 e vamos olhar para esse grupo funcional aqui, ó. Qual é esse grupo funcional? Eu tenho uma carbonila ligada a um oxigênio. E esse oxigênio está ligado a uma cadeia carbônica. Esse aqui é um éster. Propanona tem terminação ona, que indica que é uma acetona. Então, a A está errada. A gente descarta ela. A B. O grupo funcional representado pelo 4 é um éster. Não, a gente acabou de ver o que é um éster. O éster é uma carbonila ligada a um oxigênio e a uma cadeia carbônica. E aqui a gente tem um heteroátomo. Isso aqui, ó, é um éter. Então, a B também tá errada. Olha C. O propanal, terminação al é um aldeído, apresenta o grupo funcional 1. Vamos olhar para o grupo funcional 1. Eu tenho uma carbonila e tenho um carbono primário. Então, a resposta certa é a C. Temos sim um grupo funcional aldeído. Então, olha o que ele falou, que o propanal, que é um composto, e a gente não precisa necessariamente saber qual é o composto, fazer o desenho dele. É identificar no próprio nome qual é a função que ele está falando. E como tem a terminação al, eu já sei que é um aldeído. Então, eu vou verificar se a informação está correta, né? Se o composto do quadrinho 1 é um aldeído. E de fato é. Agora vamos tirar as outras. O grupo funcional representado pelo 2 é um éster. Não. Isso aqui, ó, é uma cetona. Você tem um carbono com uma carbonila ligada a 2 outros carbonos. Então, você tem uma cetona. Não é essa. A gente já encontrou a C, né? E aí, o etoxietano apresenta o grupo funcional 2, também não, porque já acabamos de ver que é uma cetona. E etoxietano é a nomenclatura correta para um éter, ok? Próxima questão.
O medicamento AS, que é o ácido acetil salicílico, muito utilizado, né, no mercado, utilizado para aliviar dores e também para diminuir a febre, já foi mencionado desde os tempos do século V a.C., por Hipócrates, médico grego. A sua estrutura química está representada a seguir. Com base nesse composto, as funções orgânicas presentes são... Então, a gente vai olhar para esse composto e verificar as funções orgânicas que eu tenho aqui, ó. Percebe que essa dupla O e O, OH, tá na ponta da cadeia. O que eu tenho aqui? Eu tenho um ácido carboxílico. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma dupla O ligada a um oxigênio, mas ele não tá ligado a um hidrogênio e ele não tá na ponta, ele tá no meio, né? Tem um fenil ali pendurado nele e do outro lado você tem um etil, né? 2 carbonos aqui, esse. Então, isso aqui é um éster. Então, é só encontrar a alternativa correta, que é a A. Ácido carboxílico e éster, correto? Próxima questão. O copraldeído é uma substância com odor desagradável e irritante, que é eliminada pelas cabras durante seu processo de transpiração. Sabendo que esse aldeído é um hexanal, identifique em uma molécula desse composto o número de hidrogênios. Então, veja bem, esse é um exercício que não tem alternativa e que ele não te deu nada além de um nome. E ele pede a quantidade de hidrogênios. Então, o melhor caminho para se trabalhar aqui é fazer a estrutura do composto. Eu sei que ele é um hexanal. Hexanal, então, significa que eu tenho 6 carbonos. E como ele termina em al, então eu tenho um aldeído. Mas o próprio nome aqui, copraldeído, já indicou para mim que é um aldeído, né? Então, a gente faz a estrutura aqui dos carbonos. São 6 carbonos. Hexan não tem dupla ligação. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É um aldeído, então na ponta dele eu tenho aqui a dupla OH, indicando o aldeído. Não tenho dupla ligação, é só completo com os hidrogênios. E aí eu vejo quantos hidrogênios tem de fato. Então, eu tenho 3, 5, 7, 9, 11 e 12. Então, eu tenho no total 12 hidrogênios. Então, às vezes, é só fazer a estrutura. A estrutura te leva a muitas informações, vale super a pena fazer esse desenho, tá bom? Agora, na questão 5, a gente tem os aletos de acila ou aletos do ácido. São compostos derivados do ácido carboxílico. Identifique a alternativa que só contém aletos de acila. Então, se ele é um derivado do ácido carboxílico e o éster é um derivado do ácido carboxílico, você começa a perceber que pode ser que aconteça algo parecido com o que acontece com o éster. Na verdade, a única diferença aqui é que o ácido carboxílico, ele é essa função aqui, né? E ele falou aqui para você que são compostos derivados do ácido. E ele contém aletos. Aletos são os halogênios, tá bom? Chamamos eles carinhosamente assim. Quem sai aqui no caso é a hidroxila. Então, um aleto de acila, você vai ter um composto assim, ó, ligado a um halogênio. O halogênio, para quem não se lembra, é do grupo 17 da tabela periódica. E é o flúor, o cloro, o bromo, o iodo, são esses compostos. Então, a gente vai olhar aqui para esses compostos e encontrar essa informação. Se eu tenho uma derivação do ácido carboxílico, eu tenho que ter oxigênio na minha molécula, certo? Porque a carbonila, ela continua presente no aleto de acila. Então, a gente já pode eliminar a A, que não tem oxigênio, já pode eliminar a B, que não tem oxigênio, já podemos eliminar a C, que não tem oxigênio, e aí aqui na D,
Na D eu tenho esse composto com oxigênio, mas esse não tem, então também não. Então, esse é um exercício que você poderia fazer por eliminação, tá? Nem é tão difícil por causa da eliminação. Você poderia já sacar que não tem oxigênio, não dá para ser um derivado do ácido, porque o ácido contém 2 oxigênios. Um oxigênio vai permanecer nele, tá bom? Olha o exercício 6, PUC Paraná. Sobre o ácido 3-fenilpropanoico, é correto afirmar que possui fórmula molecular de C9H10O2. Vamos ver. Eu tenho um fenil e esse fenil está ligado ao carbono 3 do propanóico. Como é um ácido, eu sei que na ponta é que eu vou ter o ácido. Então, eu só vou fazer uma verificação. 6 carbonos eu tenho aqui, 7, 8, 9. C9, ok. Agora, vamos ver a quantidade de hidrogênio. Um, dois, três, quatro, cinco, 6, 7, 8, 9, 10. Sim, 10 e 2 oxigênio. A resposta correta é a A, já de cara, tá bom? Não tem átomos de carbono quaternário, não tem nenhum átomo de carbono ligado a outros 4 carbonos. Não possui 3 hidrogênios ionizáveis, porque ele só tem um hidrogênio ionizável, que é o ionizável do ácido, do carbono não é ionizável. Não é um composto aromático, na verdade porque ele tem um fenil, e fenil é aromático, o composto em si já fica classificado como aromático. E não é um composto saturado. Pelo fato dele ter um fenil ligado a ele, a gente já sabe que ele é insaturado, porque o fenil temos as duplas ligações dentro dele que caracteriza isso. Ok? Próximo exercício é o 7. O ácido fitalático, igualmente chamado de ácido ortofitalático, de fórmula C6H4COOH2, indica aqui, ó, ele está dizendo que tem 2 desse, né? É usado normalmente na forma de anidrido fitalático, para produzir outras substâncias, tais como corantes, perfumes, sacarinas, fitalatos diversos e muitos outros. Sobre o ácido fitálico, a seguir, forneça as informações. Qual a função orgânica que ele pertence? Eu tenho esses 2 carinhas aqui, que são as funções orgânicas dele. A função orgânica dele é o ácido carboxílico. Certo? Dupla O ligada a uma hidroxila. Classifica esse composto como saturado ou insaturado. Eu tenho um anel benzênico aqui, então ele é insaturado. C. Classifica esse composto... Não. Ele é alifático ou aromático? Ele é aromático, é o mesmo caso do lado de cima, né? Se ele tem um anel benzênico, então ele é aromático. E D e último. De acordo com a quantidade de grupos funcionais que ele possui, ele é um diácido carboxílico. Comi aqui o... Ele é um diácido carboxílico. O di está indicando que são 2. A própria fórmula já indicava 2, 2 coisas iguais, né? Ok? Tudo bem até aqui? Questão 8. O ácido acrílico é uma substância líquida em temperatura ambiente. Apresenta como principal característica um cheiro irritante e possui boa solubilidade em água e em alguns solventes orgânicos, como a acetona. Veja sua fórmula estrutural. Determine a nomenclatura oficial desse composto em questão. Então, gente, ó, vamos lá. Eu tenho um composto simples aqui, né? Uma cadeia simples. Eu sei que cada ponta da cadeia representa um carbono. Então, eu tenho 3 carbonos. A primeira dica para se dar um nome a um composto
é você contar a quantidade de carbono presente na cadeia principal. Isso é a maior sequência de carbono. E nesse caso, que é um composto simples, eu tenho 3 carbonos, então eu tenho um prop. Aí eu verifico se ele tem duplas ligações, e ele tem essa aqui. Para isso, então, eu vou ter que numerar agora os carbonos. O carbono 1 sempre vai ser o da função. Então, esse é o carbono 1, esse é o carbono 2 e esse é o 3. Então, no carbono 2, eu tenho uma dupla ligação em. E no carbono, a minha função orgânica agora, que é o final, que é um ácido carboxílico. Oico é a terminação do ácido. Então, prop2 enoico. Essa é a nomenclatura oficial dele. Ok? 9 e última. Relacione corretamente as estruturas e as nomenclaturas oficiais dos seguintes anidridos orgânicos. Então, anidridos orgânicos são ácidos que perdem água. Um se liga ao outro, formando um heteroátomo na ligação deles, e eles perderam água. Ambos juntos perderam água. Então, eu sempre vou olhar para os anidridos observando aonde o oxigênio está. E cada um deles vai ser uma cadeia diferente, ok? Então, é assim que eu vou fazer. Vamos lá. O A, ele tem 1, 2, 3, 4 carbonos desse lado, e aqui ele tem 1, 2, 3 carbonos. Então, seria um but e um prop. Certo? Esse aqui eu tenho 2 e 2, então é et e et. Entendeu como que eu tô fazendo? Tô classificando eles conforme o número de carbonos entre, né? Separado pelo oxigênio. De um lado, quantos carbonos tem, do outro, quantos, e pegando os prefixos. Que é isso que vai me dar eu fazer o link correto. Então, por exemplo, aqui é but e prop, certo? Eu venho aqui nas alternativas e procuro um que tenha but e prop. E é esse aqui, ó, o 4. Anidrido butanóico propanóico. Então, esse aqui seria o A, estaria ligado ao 4. Aí o B, et e et. Eu venho aqui anidrido etanóico, ó, só tem um tipo. Então, o B é o 3. A mesma coisa eu faço no C. Aí eu vejo 1, 2, 3, 1, 2. Então, é prop e et, certo? Eu tenho tenho aqui o 1, ó, etanóico, propanóico. Então, o C é o 1. O D eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, é só um tipo, né? O pente. Que seria o 5 aqui. E o 3, o E, eu tenho 1, 2, 3, só 3. E é o único que sobrou, né? Propanodioico, que é o 2. Então, o E é o 2. Então, se você gostou, se inscreva no meu canal, deixe seu joinha, comente aí que tipo de função que você quer ver para eu fazer um vídeo para vocês. E até a próxima, pessoal!